pela oportunidade, e a Kelly pelo convite, né, em nome da casa. Muito obrigada. Então, gente, eu gosto de fazer palestras, né, além falo palestras, né, a gente está aqui na condição de aprendizes também. Então, assim, qualquer coisa pode levantar a mão aí, talvez eu não veja, porque eu ainda não entendo muito bem esse negócio de internet não. Meus meninos aqui que ficam me empurrando para frente, mas aí qualquer coisa aí a Kelly me auxilia, tá bom? E pode ficar à vontade em falar e dar opinião. A gente tenta preparar da forma mais simples possível para todo mundo comentar, entender. A gente só está aqui mediando mesmo o estudo, mas fiquem à vontade de dar a opinião de vocês. Então vamos lá. A gente escolheu esse tema amor próprio, apesar de ser o mês da mulher, mas a gente vai fazer um apanhado geral sobre essa situação, né? Eu falo situação porque muitas das vezes nós, seres humanos, temos uma grande dificuldade de poder estar colocando para fora os nossos sentimentos, né? Tudo aquilo que a gente sente de bom, né? Porque a gente sente muita coisa boa. Então, a gente, às vezes, tem essa grande dificuldade de mostrar para o outro, de falar para o outro, e muitas das vezes a gente é interpretado mal, porque quando a gente começa a se expor muito nesse sentido, a pessoa fala, nossa, mas a pessoa, né, adora aparecer, ou a pessoa está só pensando nela, é uma pessoa egoísta, né? Tem gente que bate no peito, eu tenho amor próprio, mas é a questão, às vezes, de fuga de alguma coisa, de alguma situação que ela está vivendo. Então, a gente vai pegar aqui, para começar, dentro do dicionário, a gente foi lá buscar para a gente entender melhor o que é amor próprio. Aí a gente viu lá que ele fala que amor próprio é um estado de apreciação de si mesmo. Dessa forma, ele não é apenas sobre como você se trata, mas também como sobre seus pensamentos e sentimentos em relação a si mesmo. E quando eu falei que às vezes quando a gente fala eu me amo, eu tenho isso, eu faço aquilo por mim, primeiro é a minha situação, primeiro eu estou pensando em mim, a gente é muito mal interpretado. A gente fala assim, mas você é muito egoísta. Você só pensa em você, né? Você não pensa no outro. Mas a gente vai vendo que os ensinamentos de Jesus é muito claro quando ele fala, aquele ensinamento dele, amar ao próximo como a ti mesmo. Será que a gente já parou para observar esse a ti mesmo? Porque muitas das vezes a gente coloca primeiro, eu preciso amar o meu próximo, eu tenho que fazer o melhor por ele e por mim. Quem faz por mim? Quem que é o meu melhor se não foi eu? Então, muitas pessoas, às vezes, ficam naquele pensamento de achar que tem que estar sempre fazendo pelo outro e esquecendo de si. A pessoa fica pensando que tem que sempre fazer a caridade para o outro e esquecendo de si. E nesse turbilhão de problemas, às vezes, que a gente tem, e a gente esquecendo da gente mesmo, sem se preocupar com as nossas necessidades, com as nossas diferenças, com os nossos erros, com os nossos acertos também, por que não? A gente vai passando uma eternidade só pensando no outro, esquecendo de nós. Então, ele vai vendo aqui que essa questão do amor próprio fala muito da autoestima da pessoa, né? Então, assim, a gente tem que começar a aceitar temporariamente as nossas imperfeições. Por que a gente fala temporariamente? Porque se a gente está num planeta de provas e expiação, se a gente está caminhando para a evolução, é uma coisa temporária. Ninguém vai sofrer, ninguém vai errar a vida inteira. Vai ter um momento que a gente vai se depurando. E nessa depuração é que a gente vai sanando as nossas diferenças, os nossos medos, as nossas imperfeições. É um passo de cada vez. É sair desse estado de estagnação que às vezes a gente fica só pensando no outro, fazendo para o outro, e a gente não faz pela gente. Então, essa palavra que a gente fala, o egoísmo,
Quando a gente toma essa postura na nossa vida de pensar, eu preciso cuidar mais de mim, eu preciso olhar mais para dentro de mim, eu preciso estar bem para me fazer o bem para o outro, muitas das vezes a gente vai ser taxado como egoísta mesmo. E as pessoas, não espera que as pessoas vai pensar, fala assim, nossa fulano, até que enfim você lembrou de você, até que enfim você voltou para dentro de você para ver as suas dificuldades, as suas limitações. Aí eu brinquei pouco tempo com uma pessoa, eu falando, a gente tem que voltar, a nossa cabeça mesmo, olhar para baixo para o nosso umbigo, quando a gente fala olhar para o nosso umbigo, não é que a gente está esquecendo dos outros, não. Quando a gente fala voltar o olhar para nós, é para ver se a gente está bem realmente. Porque às vezes eu estou atendendo o outro, mas eu não estou bem. Às vezes eu estou fazendo para o outro, mas eu nem sei o que, que fazem por mim, o que, que eu faço em prol da minha vida, o que, que eu tenho buscado, e por aí afora. E ele fala aqui também que é o seguinte, amar a si próprio não é egoísmo, é reconhecer a centelha divina que habita em nós. Olha só que coisa profunda e bonita, né? Esse auto-amor é essencial para a nossa evolução, porque senão a gente vai ficar parado, estagnado mesmo, igual eu falei aqui. E nessas idas e vindas de encarnações, né, que a gente vai se melhorando, é esse trabalho que a gente precisa ter conosco mesmo, né? É uma busca constante. Aí eu falo, não existe uma receita para isso. Não existe uma receita. Tipo um remédio da farmácia, você vai lá buscar para me melhorar essa condição, a minha estima, né? Não existe um remédio para isso. Mas existe sim o Evangelho de Jesus que está aí colocando à prova todos os ensinamentos dele, que preciso vivenciar de uma maneira muito correta e muito séria para a nossa vida. Então, quando ele fala esse amor ao próximo como a ti mesmo, a gente pode até trocar e colocar amor a mim primeiro, mas depois eu pensar no outro. Nossa, Joana, se você falar isso, primeiro você tem que pensar em você para depois pensar no outro? Sim, sim. Isso é mais do que justo, gente. Vamos dizer assim, não é da maneira grosseira de falar, igual as pessoas falam, não é pecado a gente pensar na gente, não. Dessa forma, não. Não é pecado, não. É certo, é o correto. Eu preciso me amar, eu preciso buscar o meu bem-estar. E quantas pessoas às vezes ficam ligadas ao seu passado de erros, de coisas que fez, e fica naquilo, e as pessoas às vezes lembrando, e ela não se coloca em primeiro lugar, a pessoa está sempre falando, nossa, mas você está dessa forma, você lembra o que você fez, o que você deixou de fazer? Fiz, errei muito, mas hoje eu estou me permitindo a me perdoar, a eu fazer diferente. Gente, o verdadeiro perdão que Jesus espera de nós é isso. É a gente estar em paz com a nossa consciência, com os nossos sentimentos. Não adianta eu perdoar o outro se eu não me perdoo do meu passado, do que eu já fiz. E a gente vai ter quedas, a gente vai levantar, a gente vai fazer errado de novo, mas com aquela consciência de que somos espíritos em evolução. É isso que a nossa vida tem que pautar. O que a gente faz aqui nesse momento que a gente está aqui na Terra, não é uma coisa que vai ser só nessa encarnação. A gente vai vir várias vezes repetindo as mesmas coisas, porque é um treinamento, é um exercício constante. Não existe só aquela pessoa que vai estar quites com a lei da noite para o dia. E a gente vai passar muitas e muitas encarnações assim, errando, voltando, aprendendo, graças a Deus. Né? Então, a gente tem que estar bem ciente dessa situação de amor próprio, para a gente não poder estar se mutilando, para a gente não poder estar se julgando, se martirizando perante as situações que a gente vivencia. Tá ok até aí? Beleza. Continuando aqui. A gente buscou lá no livro Paz e Renovação, ele dá um pequeno decálogo, ele fala aqui, um pequeno decálogo, para sairmos desse lugar comum em que mergulhamos
quando falamos em amor próprio. Quando ele fala isso, é porque tem pessoas que ficam parada, estagnada, esperando o outro falar: "Fulano, faz alguma coisa". Quando a gente fala faz alguma coisa, não é só cuidar do corpo físico, não. Isso aí faz parte da vida. Mas é cuidar do nosso bem-estar. E quantas situações que a gente vivencia, da gente estar sofrendo, da gente estar sentindo alguma coisa, e a gente traz isso com tanta lucidez dentro de nós mesmos, sem poder expor para o outro, ou sem mostrar para o outro que estamos fracos, que estamos fragilizados, que estamos precisando naquele momento de uma atenção, que isso nos causa até males físicos. Então, tem pessoas que sofrem de um problema de estômago, uma dor de cabeça constante, por questões, às vezes, mal resolvidas dentro dela, com ela mesma. Então, a gente tem que procurar fazer isso de uma maneira onde a gente esteja bem, mas bem mesmo. Não pode ser uma coisa falsa conosco mesmo, enganar, um sorriso assim, eu estou sorrindo, mas por dentro eu estou chorando. Tem gente que fala isso, né? Eu estou com esse sorriso, mas por dentro só Deus sabe o que eu estou passando e arrasta aquilo para a vida inteira. Não, gente. Se permita chorar. Fulano, hoje eu não estou legal, eu preciso chorar, eu preciso desabafar. Isso é um amor próprio. É a gente sentir essa necessidade, não tem que ter vergonha não, né. A gente às vezes vendo a criação, principalmente os meninos, que os outros falam: "Homem não chora". Chora sim, e tem que chorar, e tem que colocar para fora os seus sentimentos, tudo que está sentindo. "Hoje não está legal para mim, tô afim de um colo". Gente, vamos nos permitir a isso, entendeu. Então, ele vai falando aqui a primeira coisa nesse livro Paz e Renovação, primeira coisa, disciplinar os próprios impulsos. Quando de nós ainda nos deixamos arrastar automaticamente pelos instintos mais básicos, impulsionado pela falta de controle. E quantos excessos cometemos no comer, no falar, no pensar, dirigir, julgar e etc. Simplesmente porque não temos a disciplina necessária de nossos próprios impulsos. Então, você abre a boca, fala o que quer, né? Às vezes causa um dano danado na vida de uma pessoa, ou mesmo na sua, né? Quantas situações a gente poderia evitar com o nosso silêncio, com a nossa paciência. Então, tudo aquilo que a gente às vezes deseja para o outro, que a gente tem que ter para o outro, vamos voltar esse olhar para nós. Vamos pensar na gente um pouquinho. Pode ter certeza que dessa forma, se a gente segue isso tudo, não é um ato de egoísmo, não é. Porque eu preciso pensar em mim primeiro, eu preciso estar bem. Então, quando ele fala assim, disciplinar os próprios impulsos, é porque às vezes a gente toma uma atitude assim, do nada, né? É uma coisa que você fala para si mesmo. Nossa, fulano, mas eu sou incapaz. Eu não tenho condição disso não, tá sempre eu não posso, eu não me sinto capaz, eu isso, eu aquilo. Não, gente, vamos trabalhar isso na gente. Ainda que seja dificultoso, ainda que a gente tenha as nossas dificuldades, ainda que a gente tenha as nossas limitações, vamos trabalhar isso na gente, né. Aí ele fala aqui a segunda coisa, trabalhar cada dia produzindo o melhor que pudermos. Ainda vivemos numa sociedade onde o trabalho é visto como peso ou carga pesada, que precisamos levar as duas penas, uma espécie de punição da qual não conseguimos nos afastar, quando na verdade, se o víssemos sob a ótica do bem comum, torna-se bênção sem precedentes para todos aqueles que o executa com responsabilidade e dedicação, longe de ser uma ruína cotidiana. O trabalho é uma terapia abençoada. Então, é a gente se colocar nessa situação também, né? A gente fala assim, às vezes, quando acorda de manhã, nossa senhora, a noite passou rápida, né?
Ah, já tem que trabalhar, começar tudo de novo. Ainda mais quando chega na segunda-feira, né? Quando é a sexta-feira é ótimo, mas quando chega a segunda, é esses lamentos que a gente fala, né? Que a gente sente com a gente mesmo. Mas se a gente também perde o emprego ou fica sem trabalhar, o que que a gente faz? Reclama porque não consegue um serviço. Então, a gente está sempre em conflito com a gente mesmo. Se está trabalhando, está ruim. Se está desempregado, está pior ainda. E aí? Como é que fica essa situação? Né? Vamos pensar um pouquinho. Vamos agradecer a benção do trabalho, as pernas perfeitas que temos, os braços perfeitos que temos, né? O poder todo mês chegar, a gente ter o nosso salário, tudo isso direitinho. Então, a gente vai experimentando todas essas situações para nos satisfazer a nós mesmos, né? Então, às vezes a pessoa fala: "Nossa, fulano, qualquer coisinha reclama", esquece o fulano, pense em você. Eu não sei, fulano, como é que você consegue chegar para trabalhar sorrindo? Uma pessoa uma vez falou com a gente o seguinte, que ele foi chamado a atenção porque ele chegava no trabalho sorrindo. Não sei por que que você chega aqui sorrindo. Eu falo: "Mas eu vou chorar por quê, gente? Graças a Deus consegui sair da minha casa, chegar aqui, trabalhar, vou ter meu salário da mês". Então, se a pessoa se incomoda e o outro está pensando, se a pessoa se incomoda, por que que o outro está nessa situação, me desculpa, aí a gente vai ter que falar que é de uma maneira egoísta, né? Problema do outro, né? É eu comigo mesmo. Para mim tá ótimo. Eu tô adorando trabalhar aqui, né? Eu trabalho de diarista, não estou fazendo propaganda não, tá, gente? Mas eu falo assim, eu adoro o que eu faço. A pessoa fala assim: "Você tá é louca. Como é que pode gostar de limpar a ca", gente, eu tenho a maior satisfação de trabalhar de diarista. Eu amo fazer isso. Vocês não sabem o prazer que me dá de sair da minha casa e para a casa dos outros limpar. Então, graças a Deus, essa satisfação, não estou querendo me gabar não, mas eu já consigo sentir. E eu acho que na vida da gente, para tudo tem que ser dessa forma. Porque se a gente faz reclamando, se a gente faz pensando que até chegar o dia primeiro, dia 5, sei lá, que eu tenho que receber, fica mais pesado, fica muito pior. Mas se a gente sai com essa satisfação interior, né, não precisa sair sorrindo não, mas essa satisfação: "Oh, que beleza, acordei hoje, né". Mas já acorda pra janela: "Nossa, dia chovendo hoje, ai, tenho que ir trabalhar e que não sei o quê", a gente já começa assim, a insatisfação é nossa, né, então a gente tem que estar sempre voltado para isso, né. Você estraga, você azeda, vamos dizer assim, o seu dia com alguma bobeira. Só de você falar: "O dia tá ruim, tá assim", aí você sai, você perde o ônibus, chega lá embaixo, um carro te espirra, pronto, aí seu dia já azedou total. É culpa do motorista? Não é culpa sua. Isso aí chama vigilância nos seus pensamentos, igual ele falou aqui no começo, né. Não é só o seu bem-estar físico, é o pensamento. Você tem que estar tudo junto, pensamento, sentimento, o físico, né, é todo um vai puxando o outro. Se eu estou bem, pensando no bem, vibrando no bem, respirando no bem, eu vou estar bem, né, vou estar bem. E essa vestimenta que a gente cria para nós, né, que o estar bem é estar com o corpo sarado, né, o cabelo bonito, a pele esticada. Gente, isso aí é passageiro. O nosso bem-estar vai muito mais além disso daqui. O nosso bem-estar, a gente precisa trabalhar a nossa alma, né, a nossa alma precisa estar pura, a nossa alma precisa estar iluminada, para nosso corpo refletir tudo isso. Então, a partir do momento que eu trago esse bem-estar dentro de mim, eu vou conseguindo mostrar, né. Às vezes eu falo: "Nossa, fulana, você está tão bonita, você está radiante", mas é o bem-estar que a gente consegue colocar para fora. Não precisa fazer nada, não precisa passar pelo salão, não precisa nada. É esse bem-estar da nossa alma que traz para o nosso corpo. Continuando aqui, terceiro item, não menos importante, né, atender aos bons conselhos que traçamos para os outros. Como assim?
Atender os conselhos que traçamos para o outro? Sim, porque a gente quer moldar o outro, a gente quer falar do outro, você tem que ser dessa forma, né. E nós? Bem que falam assim, e é um ditado muito certo, né, um ditado não, é é uma expressão, que quando você vê algum defeito no outro, né, você está se refletindo ali, a pessoa tinha que pensar que aquilo ali seria um espelho dela, e realmente, porque a gente quer moldar a vida do outro, a gente quer aconselhar o outro, a gente quer dar opinião na vida do outro, e nós, né. Então quando o outro chega perto de nós, te chama atenção por alguma coisa, quando a pessoa às vezes está falando de uma maneira sincera que quer realmente o nosso bem, a gente azeda com aquela pessoa. Da minha vida cuido eu, você mal está cuidando da sua vida, e é por aí afora. Não, atender aos bons conselhos que traçamos para os outros, é a gente também colocar isso nessa situação. Será que eu tenho feito a coisa certa? Será que eu não posso conversar às vezes com alguém? E eu falo que a melhor maneira da gente estar abrindo o nosso coração e a nossa mente, e uma pessoa que vai estar sempre ao nosso lado, né, nos amparando, é Jesus. Então senta e conversa. Não precisa procurar psicólogo, não precisa procurar nada, senta e conversa com Jesus abertamente, dos seus medos, dos seus anseios, das suas dificuldades. Ele está sempre a nos ouvir, a todo momento. E pode ter certeza, está sempre a nos aconselhar de uma forma ou de outra. Mas a gente ainda fica naquela, né, naquela insegurança, vou ouvir um, vou ouvir o outro, vou procurar saber o que é que o meu psicólogo vai falar para mim. A gente não precisa disso não, gente. A gente tem que ter certeza do que a gente está buscando. A gente tem que ter convicção do que a gente quer para a nossa vida. Então se eu quero o melhor para mim, eu vou buscar nas situações certas, nas pessoas certas, aquele que quer ver o bem-estar. E como diz o outro, Jesus não erra com a gente, nós é que erramos com ele. Ele não erra, pode ter certeza disso. Ô gente, se quiser falar, pode falar, tá? Vamos ver o quarto item aqui. Aceitar sem revolta, aqui, o que eu falei lá atrás, a crítica e a reprovação. Porque crítica é uma coisa muito ruim, mas elogio todo mundo quer receber, né. É engraçado isso, né. Como que uma palavra dá um choque com a outra. Nossa, quando a pessoa te enche de elogio, você se transborda. Mas uma pequena crítica, nossa senhora, você leva aquilo para o coração, você leva aquilo para o seu pensamento, você fica remoendo aquilo o dia inteiro, você não quer encontrar mais aquela pessoa, não é assim? Mas elogio não, a gente quer cruzar o tempo inteiro com ele, com aquela pessoa que nos faz lisonja, né. Então aí ele fala aqui: "As críticas e a reprovação são lançadas como verdades que ainda não conseguimos enxergar em nós". E aí, como é que a gente fica, né? O nosso egoísmo, ainda arraigado, já sai em nossa defesa. E isso quando não julgamos o crítico como inimigo. Porque às vezes a gente vai falar, ou às vezes a gente não vamos falar que a gente vai falar, vamos falar que nós vamos ouvir. Alguma situação que a gente vive, a pessoa chega perto de nós e faz algum comentário que não nos agrada, falar: "Ah, eu sabia, eu não sei nem para que que eu comentei contigo", né. "Ó fulano, fica assim, você fica na sua que eu fico na minha", e por aí afora. Ou então às vezes a gente não quer mais ouvir aquela pessoa, ou às vezes não quer mais cruzar o caminho daquela pessoa. E dentro de casa que a gente vai vendo esses desafios, né gente. A gente às vezes é chamada a atenção por alguma coisa, não é o chamado a atenção às vezes, só do que falar não, mas às vezes das situações que a gente é envolvido dentro do lar. E, às vezes, com o esposo, com o filho. Uma vez eu vivi uma situação, não vou ficar contando casos não, tá, vou contar só esse. Eu vivi uma situação com meus 2 filhos aqui. Aí eu ouvi um, ouvi o outro.
Eu só falei com ele assim, ó, problema de vocês dois. Eu estou aqui na condição de mãe. Agora, os resquícios que vocês tenham com o outro, resolvam. Vocês dois. Eu não vou intermediar nada, nem para um nem para outro. Não vou ser nem a favor e nem contra. E foi bom isso, porque no momento que eu falei isso, criou até um certo, vamos dizer assim, um certo ciúme pro lado de um. Ah, só tá falando isso que é por conta disso, assim, assim. Eu falei, não. Se o outro também vir falar a mesma coisa comigo, eu vou falar a mesma coisa, vocês vão ter que resolver isso. E foi bom porque depois, um tá em Belo Horizonte, um tá aqui. O daqui foi em Belo Horizonte. Ele falou, mãe, foi a melhor coisa que eu pude fazer, que eu fiz na minha vida, foi ter ido em Belo Horizonte, conversar com meu irmão, entendeu? Aquilo tudo que eu tinha de pensamento, de achar, de... Porque irmãos sempre brigam, né, gente? É umas coisas boas, mas brigam. Então, eles conseguiram colocar isso tudo, vamos dizer assim, em cartas brancas um com o outro, mas com muita sinceridade. Isso foi o melhor de tudo. Então, eu falo, às vezes, as situações que a gente vivencia dentro de casa com o marido, com o filho, a gente tem que ponderar muito no que a gente vai falar. A gente tem que prestar muita atenção. Porque, às vezes, uma situação pequena se torna um transtorno para a vida inteira. Já tive gente também conhecida minha, que a menina, por bobeira, tá, gente? Não foi assim uma coisa grave, não. Eu sei que a situação era a seguinte: uma falou uma coisa, a outra não gostou. Pronto, pararam de conversar. Cresceram assim, ficaram adultas assim. A outra foi mãe, ela nem chegava perto da criança. Aí, o que que aconteceu? A irmã mais velha faleceu. E ficaram assim. Por isso, assim, é uma coisa boba que poderia ter sido resolvido. E as duas ficaram sem conversar muito tempo e até a outra vir desencarnar e não conversaram enquanto estavam vivos. Então, eu falo assim, são coisas bobas que a gente às vezes leva em consideração e que causa assim um mal muito grande na nossa vida. Um mal muito grande na nossa vida. Outra coisa aqui, o quinto, esquecer as faltas alheias sem desculpar as nossas. Isso quer dizer o seguinte: a inquietude é fruto geralmente da ausência de perdão. Agora, quando não nos conformamos com os nossos erros, deixamos de nos acomodar na ilusão. A gente perdoa o outro, a gente desculpa o outro, e nós? Igual eu falei lá no começo, tem pessoas que estão aí arrastando com doenças do corpo físico por uma falta de perdão de si mesmo. Então aí a pessoa fala assim, não, mas eu estou merecendo passar por isso. Ainda fala assim, né? Estou merecendo passar por isso. Deus está me cobrando o que eu fiz de errado. Tem pessoas assim. A gente pode não acreditar, mas existem. Fica se mutilando por conta de um erro, de uma coisa do passado. Não se permite ao perdão, não aceita se perdoar e passa encarnações, encarnações assim. Gente, Deus é justo, é bom, misericordioso. Vamos assim ter essa consciência que ele está ali sempre quando a gente precisar, ele está sempre a nos ouvir. Então, a gente tem que ter esse trabalho conosco mesmo. É essa depuração dos nossos erros, das nossas dificuldades que a gente tem. Então, a pessoa ainda que não consegue se perdoar por alguma coisa, ela tem que buscar mais fielmente acreditar que Deus está ali a todo momento, né? A sexta, evitar as conversações inúteis. Há pessoas que ainda se nutrem de fofocas, da falta alheia, do infortúnio, etc. Meios de internet, aí está a cada dia nos mostrando isso nas contendas inúteis, né? Então, a gente se ainda pega muito a isso. Às vezes, situações, comentários, que a gente às vezes vê, né? A internet está aí como um meio assim, eu falo, é bom para uma coisa, mas é ruim para outra. Para nos facilitar, né? Igual a gente está aqui tendo essa oportunidade, todo mundo está dentro da sua casa,
podendo se ver, se falar, mas, por outro lado também, tem muitas pessoas que usam disso aí para estar envolvendo em situações, assim, muito grave, né, a gente escuta muita coisa que acontece por conta da internet. Então, assim, é a gente evitar comentários, porque só da gente comentar, só da gente estar com aquele pensamento, a gente também vai criando situações que às vezes nem existem, com o nosso pensamento de passar para um, passar para outro, né, a gente sabe que a gente é todo envolvido nessas energias. Então, assim, vamos procurar trabalhar mais isso em nós, da gente ter esse pensamento puro, esse pensamento que nos bem salutar, que vai causar um bem-estar a toda a população, na nossa casa e principalmente a nossa. Então a gente já pode a gente estar, conseguindo fazer isso conosco mesmo. É um momento de meditação, que você faz uma prece, que você eleva o seu pensamento. O primeiro a receber é você, e depois aquele outro que você está fazendo a prece, a gente sabe disso. Não adianta a gente também fazer a nossa prece com o coração magoado, com o coração oprimido, com o coração machucado por alguma situação. Perdoa primeiro o seu irmão, perdoa a si próprio, para depois você conquistar essa segurança de estar envolvendo ele em pensamentos salutares, em vibrações puras e edificantes. Então a gente vai vendo que no decorrer daqui é um trabalho com a gente mesmo. Não adianta a gente falar com o outro, fulano, você tem que ser assim, você tem que ser assado, se a gente não consegue fazer isso conosco mesmo. Então é gradativamente, é um exercício constante, onde a gente vai conquistando e conseguindo, aos poucos, vivenciar isso conosco mesmo. Receber no sofrimento o processo de nossa educação. A dor é a alavanca que nos impulsiona. Pode parecer que não, porque quem quer sofrer? E o remédio é o remédio que a farmácia divina nos concede para a cura da alma. Sem ela, não ouvimos os apelos da evolução. Então, o sofrimento, né, para nós pode parecer uma coisa assim absurda. Quem quer sofrer? Ninguém quer, né? Mas a gente tem que entender que é para a nossa evolução, para a depuração da nossa alma, né? É um remédio que a farmácia divina oferece para nós. É oportunidade de trabalho, é oportunidade de estarmos fazendo diferente. Hoje, quando a gente deitar em nossa cama para a gente descansar o nosso corpo físico, é a gente pedir a espiritualidade que a gente possa amanhecer o dia em paz, com o nosso coração limpo, com o nosso coração puro, e que nos conceda a oportunidade de estar trabalhando em prol de nós mesmos e em prol dos nossos irmãos. Então, gente, são tudo isso que a gente está falando aqui, que vai fazendo a diferença na nossa vida, que vai trazendo esse bem-estar que a gente precisa sentir. Quando a gente fala desse amor próprio, é tudo isso. Não pensa que é uma coisa assim, que falar, nossa, fulano, você falar de amor próprio, você não acha que você está sendo egoísta? Você não acha que você está pensando só em você? E a sua família? E seu filho? Não, eu tenho que estar bem primeiro, para depois pensar no meu filho, pensar no meu esposo, pensar na minha família de modo geral. Não é egoísmo não, pode ter certeza disso. Egoísmo seria você bater no peito e falar: "Eu tenho amor próprio", né, tem pessoas que falam: "Eu tenho amor próprio, eu penso em mim, eu não levo desaforo para casa, eu não", né. Então isso sim é egoísmo. Agora você falar: "Não, eu preciso pensar mais em mim, eu preciso cuidar mais de mim, é o meu momento", né. Então eu falo às vezes, aqui em casa eu falo muito com meu esposo, ficou só nós 2 agora em casa que os filhos saíram. Falo: "João, é um pelo outro, mas vamos trabalhar para a gente chegar onde tiver que chegar, até os dias que a gente estiver junto, nós possamos estar bem, bem fisicamente, bem moralmente, bem tudo, porque não justifica também você adoecer por conta dos meus erros, das minhas dificuldades, né.
Não justifica também eu parar a minha vida para cuidar de você. Então, gente, é tudo isso. Aí você vai falar assim: "Nossa, mas se o seu marido estiver numa cama, você não vai cuidar dele?" Vou cuidar dele, mas eu preciso cuidar de mim também, né. E muitas das vezes a gente é mal interpretado com isso, porque a pessoa fala: "Nossa, fulana, mas você casou ou você tem seu filho, é obrigação". Não, ninguém é obrigado a nada, né, ninguém é obrigado a nada. A gente tem os nossos deveres, né, as nossas obrigações, a gente sabe disso, mas a gente não tem que ficar ali adoecendo, eu não tenho que parar minha vida. Eu acho legal quando a pessoa fala isso, porque a gente vai aprendendo, e se a gente pensar de uma forma, pode parecer que, assim, é egoísta da minha parte pensar assim: "Ó, fulano, você procura uma doença, né, com a sua raiva, com o seu mau humor, aquilo te traz um transtorno físico. Você parar em cima da cama, eu ter que cuidar de você é justo? Eu parar minha vida? Não é não, não é justo". Então, assim, a gente tem que prestar muita atenção nisso também, porque a gente adoece e adoece o outro, nessas questões, às vezes, que a gente vivencia. A gente quer o bem-estar de todo mundo, mas é preciso que a gente trabalhe em conjunto. Eu tenho que estar bem para fulano estar bem. E é uma corrente, né, a gente sabe que é isso. Oitavo, calar diante da ofensa, retribuindo o mal com o bem. É fugir do que fugir do "não leve desaforo para casa". Sério isso, né, gente? Calar diante de uma ofensa é muito difícil, né? Igual eu falei lá atrás, elogio todo mundo quer, mas crítica e ofensa ninguém quer ouvir. Isso dói, isso machuca, né? Falar assim fulano: "Nossa senhora, nossa, vontade de dar uma resposta na ponta da língua". A gente ainda fala dessa forma, né: "Não vou levar desaforo para casa". E às vezes a gente não leva mesmo. Mas será que vale a pena eu me desgastar? Daí eu vou estar com a dor de cabeça, com a gastrite, com a dor de estômago, seja o que for? Será que vale a pena? Não. Eu me amo, né, eu me amo, eu sou muito mais eu não preciso disso. Fulano hoje não tá legal, então vamos pensar assim. Eu sei que é difícil trazer isso pra gente, né, mas vamos pensar assim, porque a gente vai experimentando essas situações, igual eu tô falando, o exercício faz a gente ir devagar, a gente aceitando isso. Então muita coisa que a gente ouve do outro, que às vezes lá atrás ia machucar, ia nos ferir, a gente entende. Fulano hoje não está bem, não está legal, vamos pegar leve com ele, vamos deixar ele no tempo dele, né, ao invés da gente pegar e se ofender. Oitavo aqui, deixa eu ver aqui, virar minha folhinha aqui, gente, minha colinha. Ajudar a todos sem exigir qualquer pagamento de gratidão. Isso é uma coisa até que não é tão difícil, né? Ajudar o outro, sem exigir qualquer pagamento de gratidão. Fazer o bem sem olhar a quem. É a meta aqui. E para nós? O que que a gente faz em prol de nós mesmos? A gente já parou para pensar nisso? Porque às vezes você está só pensando no outro, no bem-estar do outro. Então, mãe com filho, então, né? Estou trabalhando para oferecer o melhor para o meu filho. E o melhor para mim? Quem me oferece o melhor? E sem contar também que a gente está falando aqui só pelo não, a gente não está falando aqui só pelo lado material não, a gente está falando principalmente pelo lado dos sentimentos, pelo lado dos moral, é tudo isso que a gente tem que pensar. Então, quando a gente ajuda o outro, né, sem exigir qualquer pagamento, a gente faz o melhor que a gente pode. Para nós, a gente fica sempre protelando, é a palavra. Que a gente fica sempre falando: "Não, mas daqui mais uns tempos", eu falo: "Não preocupa comigo não, daqui um bocadinho as coisas seguem, eu dou conta. Ou lá para o ano que vem eu faço isso assim, assim para mim", né. Ou às vezes a gente cria aquela desculpa assim: "Ah, mas eu também estou muito velho para isso, né, não tem mais necessidade de me preocupar com isso".
ou deixa para a próxima encarnação, né? Próxima encarnação, ó, gente, quanto mais a gente puder resolver nessa, melhor para nós. Quanto mais a gente sair daqui um pouquinho melhor do que chegamos, beleza. Quando a gente voltar, a gente já vai ter um respaldozinho, né? A gente não vai chegar totalmente cego às situações. Então, essa gratidão que a gente precisa ter conosco mesmo, né? Obrigado, Senhor, por tudo que eu sou nessa vida e por aí. Eu acho que é uma motivação que a gente tem para a gente continuar vivendo, para a gente continuar buscando, para a gente continuar se melhorando, para a gente continuar perseverando. Então, esse olhar voltado para a gente de gratidão pela vida, gratidão pela minha família, mesmo com dificuldade, gratidão, tudo isso a gente precisa estar trabalhando em nós, né? O 10º, repetir as lições edificantes tantas vezes quantas se fizerem necessárias, perseverando no aperfeiçoamento de nós mesmos, sem desanimar e colocando-nos a serviço do Divino Mestre. Essa, para mim, é a 10ª que fecha com chave de ouro, porque repetir as lições edificantes. Tudo aquilo que Jesus, né, deixou para nós aí de ensinamento, e olha que os ensinamentos de Jesus não tem nada que a gente possa falar assim, mas é impossível, porque se a gente tem a capacidade, né, de raciocínio, graças a Deus, a gente, se quiser um pouquinho de perseverança, a gente consegue. Ainda que não seja muito, mas o pouco que a gente faça para nós mesmos, nossa, é muito bom. Então, ele fala aqui, perseverando no aperfeiçoamento sem desanimar e colocando-nos a serviço do Divino Mestre. Quando o trabalhador está preparado, o que acontece? O serviço aparece. E quando a gente se coloca nessa condição de que eu estou sempre pronto a ajudar, eu estou sempre pronta, a gente primeiro é que vai ser beneficiado, para depois o outro, né? Então, quando a gente regaça as mangas e está na seara do bem, trabalhando em prol de uma causa boa, justa, honesta, tudo para a gente flui da melhor forma possível. Todos nós vamos ganhar, a gente só tem a receber as dádivas de Jesus. É um exercício constante, onde haverá acertos e desacertos. É infatigável, não é fácil. E Jesus não falou que seria, né? Não tem nenhum momento lá que Jesus falou, pode ir, vai ser fácil. Tem não. Não falou em nenhum momento que seria fácil. Mas possível a todos nós, basta que tenhamos persistência. É difícil? Muito. Trabalhar as nossas imperfeições é muito difícil. E parece que quando a gente está caminhando, que a gente está se esforçando, né? Alguma coisa acontece para tirar a gente do prumo. Ou alguma situação aparece, ou alguma pessoa para falar, nossa, mas você não é espírita? Uai, cadê o espírito? A pessoa que está se melhorando. A gente vai experimentar tudo isso. Mas precisamos perseverar. Não podemos desistir. É a gente pensar sempre em Jesus, que foi o nosso maior exemplo na Terra, né? De homem, de ser, que nos deixou assim uma lição tão boa, tão profunda dos seus ensinamentos, mas da sua vivência. Para falar assim, ah, mas Jesus é Jesus, mas foi uma pessoa, como nós. E se a gente tem essa consciência de pôr o Mestre Jesus como nosso modelo, como nosso guia, para a gente seguir o seu exemplo, vamos trabalhar isso em nós. Então, não espera que o outro melhore para me melhorar. Eu fazendo a minha parte, eu buscando para mim primeiramente. Quando a gente fala do amor próprio aqui, que trabalha muito essa estima, a autoestima da gente, é porque a gente está sempre
e experimentando coisas novas. Quando a gente fala experimentar coisas novas, não vai ser todo dia 100% não. A gente vai ter momentos que a gente vai fraquejar, a gente vai pensar no passado: "Ah, mas eu já fui desse jeito, não vai valer a pena não, não vou nem tentar". Então a gente vai passar por esses momentos de preguiça, de desânimo, mas se a gente focar nessa palavra perseverança, né, que tudo é possível, que o momento é esse, é uma luta constante, a gente vai se sentir fatigado, sim, mas nos desanimar jamais, não podemos desanimar, perante qualquer situação da nossa vida. Então, meus irmãos, a gente tem que trabalhar muito, mas com muita profundidade, esse amor que a gente precisa ter conosco mesmo. Porque é uma coisa muito difícil a gente tentar, envolver uma pessoa e num sentimento, assim, de luz, de paz, de equilíbrio, quando a pessoa já não se aceita. E tem muitas situações que a gente vivencia. A pessoa não se permite nada. Eu não posso errar, eu não posso fraquejar, porque a sociedade cobra, a família cobra. Não, você tem que pensar que você é um ser em evolução, e você vai experimentar acertos e desacertos. Hoje está bom, amanhã pode estar ruim, mas vai melhorar. E essa consciência que a gente tem de fazer melhor a cada dia o que a gente puder em prol de nós mesmos, vai nos dando esse conforto. E a gente não precisa ter pressa, né. Eu falo isso, é até assustador a gente pensar assim. É, não precisa ter pressa, porque não vai resolver nessa encarnação. Aí você pensa assim: "Poxa vida, então não vou fazer nada não". Não, vamos fazer sim. Não vai resolver nessa, mas a outra a gente já volta um pouquinho melhor. Então vamos, porque a gente procurar fazer de melhor nessa, vamos embora. Vamos abraçar, vamos fazer, vamos buscar, primeiramente para nós. Isso é muito importante, a gente tem que estar bem. Não se sacrifique em prol do outro se você vai fazer aquilo só por fazer. Não se sacrifica em prol de uma situação se aquilo vai te causar um bem-estar, entendeu? Então a gente tem que pensar nisso. Fulano, ainda não dá para mim, eu ainda não consigo. Não pensa que o outro vai achar covarde, que vai não, eu não estou preparado para isso. Eu ainda não consigo ser assim. Eu estou me esforçando, mas eu vou chegar lá um dia. É isso, gente, é isso que a gente precisa ter essa consciência conosco mesmo, para ficar mais leve. Ainda que fica difícil, mas fica mais leve, se a gente encarar dessa forma. É um degrau de cada vez, é um degrau a cada dia. A natureza não dá salto, e a nossa evolução é gradativamente, é aos poucos. A gente não vai resolver nada aqui de imediato. Então vamos acreditar que estamos sim, num planeta de provas e expiações, aonde a gente tem oportunidade de trabalhar tudo isso em nós todos os dias, todos os momentos, em todas as situações vivenciadas, a gente é capaz. Basta a gente querer, a gente lutar e a gente consegue. E para encerrar aqui, alguém quer falar alguma coisa? Se quiser, é agora, hein? É agora ou nunca. Então, a gente vai encerrar aqui falando o seguinte: eu vi uma prece que eu achei que vai muito de encontro ao nosso estudo de hoje. Já que ninguém quer falar nada, eu vou falar ela aqui. Chama Prece de Todo Dia. E ela fala o seguinte: Senhor, conceda-me a consciência de meus muitos erros. Consciência. Não me consista viver iludido ao meu próprio respeito. Que eu tenha suficiente lucidez para saber quem sou. Que eu consiga, mais que os outros, detectar as fragilidades que me são comuns. Dai-me a tua força para que eu possa superar-me. Tua luz para não caminhar nas trevas. Tua paz na luta que me aflige.
Que eu seja sempre sincero em meus propósitos, humilde em minhas atitudes, verdadeiro em minhas palavras e fiel aos meus compromissos. Senhor, não me deixes entregue em vigilância nem ao assédio do mal. Sê meu abrigo e minha inspiração. Isso é do irmão José Carlos Bacelli. Eu achei que foi muito precisa essa prece, né? É uma prece que está aqui de um livrinho que eu ganhei, mas assim, vai muito de encontro com esse nosso estudo de hoje. É esse olhar que a gente precisa ter para nós mesmos. Não é egoísmo, não. É a gente se amar mesmo, mas assim, com muita sinceridade conosco mesmo, para a gente poder estar admitindo os nossos erros e as nossas fraquezas, quando for preciso. Que Jesus nos abençoe, agradeço a oportunidade, agradeço por vocês terem me ouvido, que Jesus possa nos abençoar, nos fortalecendo a cada dia, cada experiência vivida, e que possamos seguir firmes nesse propósito que a gente tem. Muito obrigada.